Os trabalhos de plantio da segunda safra de milho já começaram em algumas das regiões produtoras do Brasil, mas será que as condições nesse momento são as ideais para realizar esse plantio? Até quando o produtor pode esperar para realizar a sua semeadura e principalmente como é que devem ser as atenções do produtor brasileiro ao longo desse ciclo de 2022. Para ajudar a gente com todos esses assuntos, o Realidades da Safra de hoje recebe o Miguel Contígio, ele que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Miguel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, o prazer é meu de poder colaborar um pouco aqui, contribuindo nessa discussão da safrinha. Miguel, a gente, conversando com produtores aí das mais diferentes regiões aqui ao longo da nossa programação, a gente percebe que em alguns lugares esses trabalhos de plantio da safrinha já começaram, em outros ainda estão um pouquinho atrasados. De maneira geral, qual que é o panorama de momento? Já tem condições boas para a semeadura dessa segunda safra? Bem, essa questão é bastante complexa, né? Porque o Brasil é um país continental, né? Então, essa segunda safra, a gente tem ela do Paraná ao Pará, né? Quase de São Paulo, Rio de Janeiro, ao Acre, né? Então, assim, não dá para ter uma informação completa para todos os casos. Mas a gente já tem um zoneamento agroclimático, um zoneamento agrícola, né, de risco climático, onde para cada município do Brasil, para todos os 8 mil e tantos municípios do Brasil, tem a recomendação, a janela de plantio já definida, recomendada para o milho de segunda safra. No Centro-Oeste, a região que mais planta a safrinha, a segunda safra, né? Geralmente essa janela de plantio começa em janeiro e vai até finais de fevereiro, em alguns casos, meados de março. Essas são as principais regiões a janela de plantio das principais regiões. De maneira geral, o que acontece? Às vezes, tem trabalhos mostrando que dentro da janela de plantio, para cada município, cada dia de atraso no plantio representa uma perda de quase uma saca por hectare. Então, nessa segunda safra, quanto mais cedo o produtor conseguir plantar, realizar a sua semeadura, maior a expectativa de produtividade ao final, por questões climáticas, né? Começa a faltar chuva no final do ciclo do milho, e aí quanto mais cedo você planta, você aproveita melhor aquelas chuvas. Ou às vezes em algumas regiões também por geada, por temperatura, esfria muito, no sul do Mato Grosso do Sul, no Paraná, norte do Paraná, não pode atrasar muito o plantio porque entra o inverno, né? E aí tem risco de geadas. Então a regra básica é o seguinte: quanto mais cedo o produtor conseguir plantar, dentro daquela janela de plantio recomendada para o seu município, maior a expectativa de produtividade. E aí é aquela questão, ele pode investir mais se ele está plantando no início, e às vezes quando vai chegando ao final dessa janela, não vale a pena investir tanto. Então é uma resposta assim, que depende de caso a caso. O que pode atrasar o produtor a plantar? Às vezes o plantio da safra, da soja, da safra atrasou um pouco, ou ele teve dificuldades na colheita por chuvas, algum problema, e aí atrasou a colheita, e isso atrasa o plantio. Então é uma coisa muito dinâmica, não tem uma resposta muito objetiva para todos os casos, Guilherme. E aí, Miguel, no ano passado, né, a gente acompanhou um atraso bastante grande nesse plantio do milho, justamente em função disso aí que você destacou, o atraso na soja, né, que atrasou e teve essa reação em cadeia. Para esse ano, essa situação deve ser melhor? Esse plantio deve acontecer mais cedo do que a gente viu no ano passado? Bom, o que a gente tem acompanhado é que o plantio, a semeadura da soja, as chuvas, né, retornaram aos locais mais próximos da normalidade, os plantios foram realizados um pouco mais cedo. Algumas regiões tiveram problema de chuva na colheita, né? Foi um ano que algumas regiões choveu bastante, mas de maneira geral, dentro do programado, dentro do esperado, está se conseguindo fazer essa safrinha, né, plantada, iniciando já muitas áreas plantadas em janeiro já. Então, está mais normal do que o ano passado. Mas, como eu comentei, o Brasil, assim, se a gente pensar em termos de... é um continente, né? Então, tem regiões que atrasaram, que choveram mais, atrasaram, tem regiões que aconteceu tudo bem. Então, aparentemente, está um ano mais normal e o plantio sendo conseguido ser realizado mais cedo, né, do que o ano passado, principalmente. E aí, Miguel, se a gente pensar ao longo do desenvolvimento do ciclo do milho,
quanto ele precisa de chuva ao longo desse ciclo para se desenvolver bem e principalmente qual que é aquele período mais crítico, em que meses essas lavouras vão precisar dessa água para conseguir encher o grão. Perfeito. Tem alguns trabalhos, né, mostrando que o milho, para completar seu ciclo de produção, precisa entre 500 e 800 milímetros de água, de absorver 500 e 800 milímetros de água. Agora, esse é um dado assim que precisa de conciliar chuva, o ciclo do milho interfere, né? Então tem ciclos mais normais, tem milho super precoce, esse comprimento do ciclo ele interfere nessa demanda, por isso que tem essa variação de 500 a 800. Condições climáticas de evaporação, de temperatura também interferem um pouco nessa demanda, mas de maneira geral entre 500 milímetros e 800 milímetros. O tipo de solo, né, a gente sabe que o tipo de solo arenoso ou mais argiloso, ele consegue armazenar mais ou menos águas, né? O argiloso armazena mais águas, então ele fornece água por um período, se tiver algum estresse hídrico, algum veraneio. O milho que está no solo argiloso, ele tem uma condição melhor de passar do que o do arenoso. E os pontos críticos do milho, né, pensando na segunda safra, são mais ao final lá. 3 épocas bem críticas que o estresse hídrico prejudica muito a produção. No florescimento, que é quando o milho está definindo mais ou menos o número de grãos que ele vai ter. Na polinização, se tiver, no momento da polinização, se tiver algum estresse hídrico, muitas vezes prejudica essa polinização, não tem como podem chegar até, né, ao grão lá para formar o grão. E depois no enchimento de grão, a terceira fase, porque precisa de água para translocar todos os nutrientes para o grão de milho. E aí, se faltar água nesse momento e a fotossíntese piorar um pouco, compromete bastante a produção. E aí a gente observa que são todas as fases, essas 3 fases principais, elas estão mais ao final do período do milho. Então, se a gente atrasa muito o plantio, eu estou na região que tem um período seco no meio do ano, a tendência é, às vezes, faltar água exatamente nesse momento, nos momentos finais. E aí todo o investimento que foi feito na semeadura, no plantio, na condução, às vezes se perde por falta de água, por exemplo, no momento de enchimento de grão. E Miguel, pensando ainda no que pode acontecer no decorrer desse ciclo, se a gente for pensar ali em pressão de pragas, de doenças, o que o produtor brasileiro precisa ficar bastante atento? A gente tem ouvido, né, relatos já de áreas com cigarrinha aparecendo. É realmente a cigarrinha a principal preocupação do produtor nesse ano? Olha, normalmente assim, a lagarta do cartucho, né, Spodoptera, ainda é a praga que mais causa problemas. A gente tem esses ciclos aí, esses surtos, né, uns 2 anos para cá, da cigarrinha, que é um problema. Agora, a solução para isso é um complexo, né, é usar alguns cultivares mais adaptados, tentar plantar mais cedo, né, quanto mais tarde a gente planta, e a gente, às vezes, no vizinho, na própria área da propriedade, já plantou mais cedo, e eu tenho uma população de cigarrinha ali, e quando eu planto mais tarde, uma outra área mais tarde, aquela população migra, né? O inseto tem essa habilidade, né? Para uma área, aí a minha infestação é maior. Então, assim, de maneira geral, é ter os cuidados sanitários como um todo que deve ser feito na cultura do milho. Tratamento de sementes, né? Estande adequado, e aí controle de inseticidas de acordo com monitoramento, tentando fazer o manejo. Não tem assim uma recomendação, um calendário, alguma coisa. É tentar ir monitorando, vendo que está fazendo as coisas preventivas, né? Tratamento de semente, escolher cultivares que, se você sabe que tem cigarrinha que estão apresentando alguma resistência a essa cigarrinha, alguma tolerância a essa cigarrinha, e monitorar, né? Caso seja necessário, fazer intervenções. E aí esse cuidado já começa desde essa época de colheita e pré-plantio, né, Miguel? Atenção àquelas plantas que vão ficando ali no meio, que podem armazenar, né, servir de moradia para essas pragas, né? Sem dúvida, né? Essa tiguera, né, essa planta que passa de um ciclo para o outro, às vezes ela hospeda aquela população de insetos ali para o ciclo seguinte. Então, depois da colheita, é importante você fazer a destruição dessas plantas, né? A cigarrinha do milho era muito específica para milho. Então, aí, se você não tiver planta de milho, ela vai diminuir a população dela, ela não vai conseguir passar. Se você deixa plantas de milho ali, ou vem mistura da safra do interior, que nasceu no meio da soja, você já está criando um ambiente favorável para ela se multiplicar, e aí, quando você entra na sua lavoura de milho, especificamente, você já tem uma população alta ali,
e aí o dano é maior. Então, é um controle integrado mesmo de toda a área e começa, às vezes, lá na soja, lá no plantio da soja, né? Ou na dessecação, para a soja, você já vai manejando para a sua lavoura de milho de sucesso. A gente ressalta, né, que essa parte fitossanitária, ela preserva o potencial produtivo, né? Ela não aumenta a produtividade, mas ela preserva aquela produtividade, porque você evita perdas. Então, é muito importante, principalmente se você investiu muito em fertilizantes, em sementes, né, na sua lavoura. E aí, Miguel, um outro ponto que você comentou agora há pouco e que aconteceu, a gente viu no ano passado, né, o impacto de geadas no final do ciclo em algumas regiões, prejudicando ainda mais essa produtividade. Diante desse cenário, existe alguma coisa que o produtor pode fazer para tentar se proteger dessa geada? É realmente só plantar mais cedo, plantando mais tarde? Tem alguma coisa para se proteger, para tentar mitigar um pouco esses danos ou não? Não, a estratégia é tentar plantar mais cedo, como eu comentei, dentro dessa janela de plantio recomendada para o município. Essa janela de plantio, Guilherme, ela está bem tranquila. Hoje existe um aplicativo, esse zoneamento agrícola de risco climático, está num aplicativo para celular que para mais de 40 culturas. Então tem para milho primeira safra, para milho segunda safra. Qualquer produtor pode baixar no seu celular esse aplicativo, ele se chama Plantio Certo. Lá você coloca o seu município, escolhe a cultura que você está naquele momento, então tem lá milho segunda safra, e aí vai aparecer para cada tipo de solo, como eu falei, arenoso, textura média ou argiloso, o solo que você tem na sua propriedade, qual a melhor janela de plantio. Não, é muito importante não sair dessa janela, porque se você já planta fora da janela, o seu risco já está altíssimo, ele já está mais de 20% de possibilidade de perda. Então, você tem que tentar plantar nessa janela. E dentro dessa janela, como eu comentei, às vezes são 60, 90 dias, plantar o mais cedo possível para evitar esses problemas de falta de água ou até de geada em algumas regiões, né, mais específicas do Brasil, no final do ciclo. Não tem muita como, no caso da geada, como se for uma lavoura, uma área maior, como se tratar aquilo depois, né? É um negócio meio complicado, e às vezes inviável economicamente você tentar alguma estratégia para, sabendo que vai gear, né, esperando a geada ali, proteger a sua lavoura. É muito complicado no caso do milho. Miguel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para o plantio do milho, essas recomendações importantes para o produtor que vai iniciar a sua próxima safra nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e ressaltar essa questão do plantio certo, que esse aplicativo, além de tudo, ele também traz as cultivares de milho que são recomendadas pelos fornecedores para o seu município, né, isso é uma dúvida muito comum para os produtores, qual milho plantar na safrinha. E um outro aspecto é que, às vezes, na safrinha, se você está plantando um pouco mais tarde, uma estratégia é reduzir a população de plantas, né? Isso os próprios fornecedores já indicam. Se na safra você planta com 65 mil plantas por hectare, às vezes na safrinha você reduz para 55 mil, porque aí se tem pouca água, tem menos planta competindo. Então é uma estratégia interessante a ser usada quando você está avançando um pouco na janela de plantio. Miguel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Abraço. O Miguel Gontijo, ele que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, conversou com a gente para mostrar um pouquinho sobre as condições ideais e o que o produtor precisa ficar atento nesse momento de plantio da segunda safra de milho. Miguel destacando muito a importância de realizar esse plantio cedo, dentro da janela ideal, e aí os números trazidos aqui pelo pesquisador. Miguel destacando que dentro da janela ideal de plantio, cada dia que se passa representa aí uma perda de 1 saca por hectare na produtividade final. O plantio do milho fora da melhor janela já larga a safra com uma perda de 20% no potencial produtivo. Então é muito importante que o produtor realize essas atividades dentro das datas recomendadas, dentro do período ideal. Isso vai garantir um aproveitamento melhor do regime de chuvas e também vai promover um escape de possíveis geadas lá no final do ciclo,
para a cultura que pode ser bastante devastadora para a produtividade. O Miguel destacando que ao longo da cultura, ao longo do ciclo, o milho precisa ali entre 500 e 800 milímetros de água para garantir um bom potencial produtivo, mas a necessidade dessa chuva fica muito concentrada nos períodos finais do ciclo, naquela época mais crítica para o desenvolvimento desses grãos, o enchimento dos grãos dentro das espigas. Então, até por isso, essa necessidade de plantar mais cedo para aproveitar essa chuva no momento certo, não faltar chuva justamente nesse momento mais crítico para as lavouras. Olhando durante esse desenvolvimento da próxima segunda safra desse ano de 2022, o Miguel destacando a atenção especial que o produtor precisa ter com as lagartas do cartucho e também com a cigarrinha do milho. Essas duas pragas são as principais, são as que aparecem mais, as que têm mais pressão nesse momento. Então o produtor precisa ficar atento, fazer os seus monitoramentos, as suas aplicações de defensivos para tentar se proteger dessas pragas que podem tirar a produtividade no final dos trabalhos para essa segunda safra de milho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.